E hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse sem vergonha aqui, o tal do Poco F3, um smartphone que tá chamando muito, mas muita atenção da galera, inclusive de você que tá aí assistindo. E aí vocês vêm me perguntar, mas Jaziel, bicho, será que esse aparelho é arretado? Será que esse aparelho é bom? Será que vale a pena? Roda a vinheta e vamos descobrir! Uma coisa é fato, se tem muita gente procurando, e pensando em comprar esse aparelho, é porque sim, ele é uma boa opção, todo mundo comenta isso. Só que claro, a gente precisa comentar aqui sobre os pontos fortes e os pontos não tão fortes assim, porque sim, nem tudo é perfeito. Começando aqui pelo design, pela construção do aparelho, porque sim, logo de cara que você olha, você já vê que é um aparelho que tem um aspecto bonito, pelo menos ao meu ver, você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha. Traseirinha elegante, como vocês podem ver, o detalhe da câmera aqui. Gostei, achei bonito também. Tem aqui, ó, a borda arredondada, as laterais, na verdade, bem arredondado, vindo aqui o detalhe. Então, em termos de beleza, eu particularmente achei extremamente bonito. E, sim, um aspecto de aparelho premium, de aparelho caro, digamos assim. Aí temos aqui, ó, o leitor de digital, botões de volume, aqui em cima, saída de som, que é muito legal. Infravermelho, sim, ele tem o infravermelho. Eu gosto demais dessa função da Xiaomi, eu acho que muita gente que está assistindo o vídeo também curte pra caramba o fato de os aparelhos da Xiaomi ainda virem com infravermelho. Não sei até quando a Xiaomi vai colocar, porque todas as outras marcas que trabalhavam com isso tiraram, Samsung há muito tempo que tirou o infravermelho dos seus aparelhos, mas a Xiaomi continua, então parabéns Xiaomi. Aí nessa lateral a gente não tem absolutamente nada e aqui embaixo temos o slot do chip que eu vou mostrar para vocês. Muita gente me pede para mostrar sempre o slot do chip e eu vou mostrar, ó. É um slot onde você pode usar dois chips, mas não pode usar cartão de memória. Então ele não pega cartão de memória. Já é um ponto que muita gente vai dizer: poxa, Jaziel, já começou os pontos fracos, né? Pois é, isso aí para quem gosta de botar cartão de memória é um ponto fraco. Outra coisa que podemos chamar de ponto fraco, ele não tem entrada para fone de ouvido, a não ser que você use um fone de ouvido USB tipo C ou use o adaptador que sai dessa entrada USB-C para P2, para você poder conectar o fone de ouvido. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas usa fone de ouvido Bluetooth. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal de fones de ouvido Bluetooth de baixo custo, que tem uma qualidade boa sem encostar o olho da cara. Que por falar em encostar o olho da cara, eu recomendo muito, que vocês me perguntam também, Jaziel, onde é que eu compro com preço bom, cara, e com confiança? Não adianta ser muito barato, mas ser um site vagabundo, um site onde eu vou levar um golpe, não vou receber o produto, ou vou receber um produto, sei lá, usado, com defeito, alguma coisa do tipo. Gente, eu sempre coloco em todos os meus vídeos, eu sempre coloco links na descrição confiáveis para loja top, tá? Tanto para comprar diretamente no Brasil, tanto para você que gosta de importar da China. Lembrando que quando você importa, tem o risco de você ser taxado, Que aí é difícil saber quanto será a taxa, de 100, 200, 300 reais, por aí. Não dá para saber. Mas então eu vou deixar links na descrição, tanto para você comprar diretamente no Brasil, com segurança, confiança e tudo mais, e para você que gosta de importar, tem o link aí também, fechou? Dito tudo isso, vamos falar aqui de um ponto forte desse aparelho, que é a sua tela. Gente, essa tela aqui, além de, lógico, toda aquela questão de ser de 120 Hz, uma tela extremamente rápida e lisa, ela tem a tecnologia AMOLED, é uma tela fabricada pela Samsung, aonde a gente tem um nível de brilho top, cores incríveis, então não temos do que reclamar quando o assunto é tela. Inclusive, se você entrar aqui, se você dizer, Jaziel, não tá muito colorido não, macho, minha tela não, você pode vir aqui em esquema de cores e colocar em saturado, Tem o vívido, saturado, cor original ou avançado, onde você pode selecionar aqui, original, P3, as cores do RGB, a gama de cores e tudo, DCI P3, que vai ter ali uma fidelidade de cor muito boa, ou deixa a linha aprimorado. Eu gosto de deixar no saturado, eu boto pra torar, meu amigo, eu gosto de colorido mesmo, rapaz. Mas dependendo do seu uso aí, talvez seja interessante mudar um pouquinho o perfil de cores. Aí tem aqui o 60 e o 120 Hz, que na minha opinião era para ter uma função automática, onde ele, dependendo do conteúdo, ele escolhesse se era melhor 120 ou 60 Hz, para economizar um pouco de bateria. Como ele não tem o automático, eu deixo sempre no 120 lá para ficar arretado só ele. E aí outra coisa legal desse aparelho, se você vem aqui em sobre o dispositivo, é que ele já está no Android 12, o que é legal, com certeza é legal, e a versão da MIUI já está na MIUI 13. Então é um aparelho que está extremamente
atualizado. Essa versão aqui minha é a versão de 128 GB de armazenamento interno, mas ele tem a versão de 256. É tanto que eu vou deixar o link para as duas versões, tanto para você que quer comprar a versão de 128, para você, às vezes você diz, Gesiel, eu vou pagar mais barato e não preciso de 256. Para mim, 128 tá de bom tamanho. Eu entendo, tudo bem, para muita gente é o suficiente. Para outros, não. Eu quero a menina, eu quero a 256, não quero nem saber, Gesiel. Bota o link do 256 aí. Pois tá bom, vou botar o link das duas versões para vocês. E claro que eu não posso deixar de testar a câmera frontal. Sim, eu gosto de testar todas as câmeras para vocês poderem perceber como é que realmente ele se comporta, né, em todas as suas câmeras. Ó, o sol já está aqui, já está se pondo, então a luz já caiu bastante. Mas mesmo assim, pelos testes que eu estou fazendo, eu acho que está ficando um resultado legal, hein? Coloquem aí nos comentários se vocês estão... Eita, se vocês estão gostando ou não. E é queda atrás de queda, cara. É queda ali, é queda aqui, é queda em todo canto. E só lembrando que eu fiz esses testes de gravação de vídeo, mas eu tirei algumas fotos. Na verdade, eu tirei várias fotos com esse aparelho. Tanto lá na situação, que já estava de tardezinha, já pegando para noite. Várias fotos já foram à noite. O vídeo também, como vocês puderam perceber. E aí complica, né? E quando escurece, meu amigo, complica demais para os aparelhos. Mas assim... Tem um link aqui pro Google Drive, onde você pode ver todas as fotos que eu tirei com esse aparelho, tá? Eu recomendo demais que vocês vão lá para verificar a qualidade real. Porque às vezes para você não é isso que você quer. Às vezes você diz, Gesiel, eu quero mais, eu quero uma câmera melhor. Para muita gente vai dizer, tu é doido, né, macho? A câmera tá arretada, rapaz. Tá bom demais pra mim, Gesiel. Porque sempre tem isso, eu sempre vejo nos comentários. Poxa, esse celular tá maravilhoso pra mim, Gesiel. Tá perfeito. Não quero mais, não preciso mais do que isso. Já tem outras pessoas, eu quero um top de linha, eu quero um Mi 12, por exemplo. Eu quero um S22 da Samsung. E aí tudo bem, entendo perfeitamente quem deseja realmente câmeras melhores do que esse, porque sim, o foco dele não é câmera, não é ser o melhor câmera fone do mundo, não é, mas não dá pra dizer que são ruins também, não é que são ruins as câmeras, na minha opinião, para essa categoria, para o que ele se propõe, para o preço que ele tá custando hoje em dia, tá muito, muito bom. Agora se você chega pra mim e diz, Gesiel, meu filho, aperte nesse botãozinho aí, vá macho, no Game Turbo. Tá bom, calma, peraí, rapaz, eu vou apertar, se acalme, porque sim, muita gente pensa em comprar esse smartphone aqui. Para quê? Para jogar. Além de, lógico, ter uma tela de 120 Hz, tem uma velocidade de reconhecer que você triscou na tela de 360 Hz, né? Quer dizer que é muito rápido que ele reconhece que você triscou na tela. Ele ainda tem, gente, um processador arretado, que é o Qualcomm Snapdragon 870. E não bastando ter um processador super arretado, ele ainda tem a memória RAM DDR5, que é extremamente rápida, e a memória interna, independente de ser a versão de 128 ou 256, o UFS 3.1, que para muita gente deu um nó na cabeça agora, não sabe nem o que diabo é isso. Isso quer dizer que é uma memória muito, mas muito rápida, tanto a velocidade de leitura, né, de
de ler o que está sendo mostrado, o que precisa abrir, por exemplo, quanto a velocidade de escrita. Tudo acontece de maneira muito rápida. Inclusive, pessoal, já estou aqui com o código aberto. Olha só, ele suporta nada mais, nada menos que, ainda aqui, Ultra. O COD, ele roda no Ultra, meus amigos. Isso é muita coisa, ó. Muita coisa mesmo. E agora sim, quando você bota no Ultra, ele derruba a qualidade gráfica para médio, que aí já não fica tão legal. Mas se você bota aqui no muito alto, ele derruba para o máximo. E eu não quero fazer isso. Por que, Gisele, tu não quer? Eu não quero porque eu quero que ele rode com FPS virado no giraia, rapaz. O tal do FPS ali, vocês vão ver a bagaceira que ele consegue fazer esse aparelho. Eu vou botar aqui em desempenho. Ó, deixa eu clicar aqui, modo desempenho, que na verdade já estava, e vou deixar, só que eu vou gravar a tela. Eu vou clicar para gravar a tela, inclusive já começou aqui, e vou mostrar para vocês do que esse aparelho é capaz. Só que tem um porém, quando tá gravando a tela, ele usa muito do processador. Então, em alguns momentos eu percebi que quando tá gravando a tela, eu já fiz vários testes, tá? Ele pode apresentar alguma engasgada. Quando não tá gravando a tela, é outra história, cara. É liso que só ele. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui gravando a tela. Vamos que vamos! Vamos começar uma partida ranqueada aqui, só pra eu mostrar pra vocês do que esse aparelho é capaz. Se liga só. Se liga só, pessoal. Eu vou abrir aqui o Game Turbo. Prestem atenção no FPS, lá em cima, tá? Olha só, FPS a 90, 80, 90, já tá acima da média. Vocês já estão vendo ele acima da média, né? Deixa eu morrer uma vez pra vocês verem o que é que vai acontecer, ó. Lógico que é difícil eu morrer aqui, eu só morro quando é de propósito, né? Porque um caba bom que nem eu não morre à toa não, macho. Aqui só se não tiver outro jeito mesmo, quando eu preciso mostrar... Aí, então, ó, eita desgraça, rapaz, aqui é porque eu precisei morrer, gente. Eu precisei morrer, entenda. É mesmo, é? Olha o FPS lá em cima. Quando ele mostra, cara, ele passa de 100 FPS. Isso é muito top, cara. Mas assim, o normal é ele segurar na casa dos 90. Ele consegue segurar nos 90. O que quer dizer... Ei, pera aí, não é assim não. Não só chega atirando não, viu, seu filho de uma égua? Ó, desgrama, rapaz. Pera aí, ainda que eu tô com o dedo aqui um pouco machucado. Eu fui pro parque de diversão esses dias aí e machuquei o dedo aqui. É mentira! Eita, pegou, olha, passando ali. Eita, se arrombou todinho, toma novo. Aí, otário. Vai, vem de novo. Vem meter bala em mim, filho de uma égua, pra tu ver se tu não se lasca todinho. Aí, pera ainda, deixa eu ver. Olha, lá cala uma bomba nesse filho de uma égua ali, ó, pera ainda. Vai, aparece alguém aí, pelo amor de Deus, homem. Pra eu tacar ali bomba em tu, vai. Ah, não apareceu não, né? Covardão. Eita, tem um cabo ali dentro, olha. Ai não, pera aí, é amigo meu, é amigo meu. Bora atrás dele, aqui. Ei, não se abaixa não, morra em pé, morra com dignidade. Oxi, se abaixando, olha. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu conseguir uma arma melhor pra tu ver. A bagaceira. É porque essa minha arma aqui tá mais ou menos. Aí estão tudo se escondendo, com medinho, né? Aí, vai, vem de novo, filho de uma égua. Quase eu não acerto, cabarré. Deu uma tremedeira no dedo aqui. Bora lá, bora derrubar o sniper. Olha lá. Se abaixa. Aí, vai. Mete bala nele. Aí, nojento. Eita, tem outro aqui. Eita, morre, filho de uma égua. Agora eu fiquei nervoso. Rapaz. Deu uma geladazinha aqui, deu uma tremedeira aqui. Gente, vai vendo o FPS aí, porque eu não morri mais, né? Ó, 114. Mas é como eu falei pra vocês, esse 114... é só em alguns momentos específicos, né? O normal mesmo é ele segurar ali nos 90. Ah, fugindo. Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão. Não fuja não. Tem que acabar tirando em mim aqui, na covardia. Na covardia, né? Espere! Oxi. Eliminado. Ó. Não! Eu ia mostrar pra vocês, ó. Eu ia mostrar um negócio pra vocês, aí eu me lasquei todinho. Mas bora finalizar essa partida aqui, que vocês têm que assistir tudo aqui. Bora botar esse negócio bem aqui, ó. Aí, pronto. Fica aqui. Me ajuda aí, meu filho, bora. Cai pra dentro. Cai pra dentro, bora. Ixi, aquele cabo ali, joga é abaixado, é amigo meu, ó. Não mexa com ele não. O Danilo disse que é pra eu fazer isso, ó. Ô, Danilo, me lasquei foi todinho aqui, rapaz, nesse negócio de ficar jogando o negócio pra cima. Ei, rapaz, tu viu? Agora aqui foi implicância aqui do jogo contra mim. Eu dei 3 tiros nos peitos dele e ele não morreu.
Isso não existe não, rapaz. Tu é doido, isso aqui é safadeza do jogo contra a minha pessoa. Isso aqui eu já tô sabendo já. Ah, aqui. Vem de novo, vem. Vem, nojento. Vem, filho de uma égua. Aí. Vingança, otário, se lascou todinho. Vai mexer com quem tava quieto aí, o que é que acontece? Deixa aparecer uns cabos aqui. Ei, meu filho, não vem não. Não vem não. Não, peraí, os caras, peraí, ligeirinho. Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês aqui, olha. É coisa rápida. Aí, tome, se lascaram todinho. Toma a vitória aí, ó. FPS aí, acima do 100. Aí, como eu falei, 90 ali, ó. 90, 86. Depende muito da imagem, do momento que tá mostrando o jogo, ó. Aqui, ó. 94. Na reprise do jogo. 88, 82. Eita, pega. Acaba violento, viu? Esse cara é violento. É doido. Acho que essas imagens vão ser censuradas pelo YouTube. Mas e aí? Gostaram? Rapaz, vocês viram que eu botei foi pra torar aqui, não foi? Sem dó nem piedade. Eu fui MVP? Oxi, como assim? Eu não fui o primeiro. Esse cara nem com arma tava. Nem com arma esse filho de uma égua não tava. Como é que ele foi o primeiro? Ah, rapaz, é assim, é? Da próxima vez eu vou sem arma também. Eu vou só com um canivetezinho. Mas deixa eu ver aqui quantos eu derrubei. Aí, tome aí, 18. 18, rapaz. Eu fui o... Ah, não, foi o cabo. Tô confundindo aqui, olha. Quase que eu ia culpar o jogo dessa vez. Dessa vez não, dessa vez passa. Como vocês viram aí, o bicho é arretado, rapaz. É porreta. Não dá pra negar, gente. Realmente não dá pra negar. E com essa queda de preço que teve agora, a resposta pra pergunta que vocês me fazem, se tá compensando, se tá valendo a pena abaixo dos R$2.000, é só uma. Vale, cara. Vale muito a pena. Esse celular tá muito bonitinho, tá muito legalzinho, redondinho. Gostei demais. E é isso, espero que vocês também tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E, peraí ainda. Tchau!